Olá, tudo bom? Tem um tempo que a gente não se encontra aqui e aí hoje eu resolvi falar um pouco sobre o MD Codes, sobre o que é o MD Codes, o que é esse negócio que todo mundo fala. O MD Codes nada mais é do que uma padronização, tá, de alguns pontos para o preenchimento facial. Preenchimento facial é uma coisa que eu já falei e a gente está vendo alguns alertas, se você pegar os meus vídeos, 2 vídeos anteriores, é sobre alerta sobre a harmonização facial. A harmonização facial nada mais é do que um nome propaganda, um nome fantasia que usaram para vender mais o preenchimento facial. Tá? E aí dizem o preenchimento full face, ou a harmonização da face, aonde a gente tem visto uma padronização facial e não uma harmonização. Eu tenho visto muitos pacientes com os mesmos preenchimentos, independente do tipo de necessidade que aquele paciente tem. Então eu falei, a gente fez o alerta, teve há pouco tempo um alerta sobre procedimentos que deram errados no Bom Dia Brasil, no Jornal da Record também, teve uma matéria ampla também sobre o assunto, tá? Porque essa banalização desse procedimento está acontecendo. E por que é importante você fazer o seu procedimento com um médico especialista? Tá? Por que o ideal é que seja um médico, e esse médico deva ser cirurgião plástico ou um dermatologista? Isso porque o cirurgião plástico ele tem a formação, assim como o dermatologista, não só durante a faculdade, como é o que alguns profissionais que não são médicos e não são cirurgiões plásticos nem dermatologistas dizem, que estudam minuciosamente a anatomia da face. Isso não é uma verdade. Nem os médicos estudam. Então, quando a gente vai para a residência, e aí a gente está ali no treinamento, na sua pós-graduação, ali após a faculdade, é que a gente vai ter alguns conhecimentos, não só anatômicos, mas também uma visão mais harmoniosa, uma visão mais artística da face. O cirurgião plástico, o dermatologista, ele quase faz uma arte. Isso não deixa de ser a sensibilidade que a gente ganha com a experiência, e é isso que os pacientes, isso que você tem que saber para você, é que a gente tem que ter uma sensibilidade para saber o que está sendo feito, qual efeito aquilo vai causar. E o conhecimento da anatomia é um ponto crucial para poder ser feito um bom preenchimento, e aí sim uma boa adequação daquele procedimento, uma adequação estética facial para aquilo. E não uma padronização facial dizendo que você está harmonizando aquela face. Isso não existe. Então, eu vou usar aqui o meu coleguinha. Esse coleguinha está um pouquinho magrinho, mas a gente vai entender por que é importante a anatomia óssea. A gente tem os músculos aqui, daqui a pouco eu vou trazer um outro coleguinha menorzinho, mais para a gente entender os perigos, mas aqui no osso a gente vai entender o MD Codes, na verdade, ele é uma padronização dos pontos aonde vamos injetar, e aí cada ponto específico para causar uma valorização daquela área específica é padronizada com um código. Tá? Mas ele não é uma fórmula padronizada. O MD Codes ele não é a mesma coisa sempre. Tá? Então, aqui a gente tem as principais áreas que a gente tem que saber na valorização da face na região feminina é esse ossinho aqui, o zigomático e o osso malar, onde eles vão delimitar o top model look, que é aquele efeito do blush. Tá? Então, nessa arcada zigomática, a gente também faz a elevação e o efeito lifting, ancorando os pontos de sustentação sobre esse osso. Então é importante vocês verem aqui numa réplica, vocês veem que o osso ele é muito fino, ele é muito delicado. Então você tem todas as camadas de pele, músculo, gordura aqui por cima, e vocês veem que é uma posição delicada, além de ter várias estruturas importantes cruzando esse caminho. Então por isso que a anatomia é extremamente importante. Assim como o osso malar aqui na transição zigomático-malar, aonde a gente projeta aquela bochechinha, tá? Onde a gente trata a reestruturação da órbita, então aqueles pacientes que têm um sulco lacrimal muito grande, uma olheira por causa da sombra. Então aqui a gente faz a valorização dos pontos do MD Codes com o ácido hialurônico para poder reestruturar essa região. É muito importante, principalmente nas mulheres. Nos homens, e algumas mulheres também não têm tão proeminente, é a mandíbula. Tá? E a mandíbula, principalmente a valorização da borda inferior da mandíbula, sem ter aquele borramento, que é uma coisa que diz
que denota envelhecimento, e também no homem a valorização desse ângulo da mandíbula, que é essa regiãozinha aqui, esse Vzinho que fica nessa parte final da mandíbula. Alguns homens a gente às vezes tem que dar o efeito de alongar essa mandíbula é curta, tá? E o mento também, aonde a gente tem o queixo, e aí esse queixo também valorizar, principalmente no homem, para poder, primeiro, alongar o rosto, deixar o rosto de forma mais quadrada. Então, por isso que é importante o conhecimento da anatomia. E assim, na verdade, a gente está injetando ali próximo ao osso. Mas se a gente pegar a anatomia propriamente dita, a gente tem então uma série de músculos, uma série de estruturas importantes passando aqui nesse caminho. E a gente tem os grandes vasos, os vasos aonde existem as complicações. Aqui na região glabelar, então o risco de cegueira acontece, então o cuidado tem que ser extremamente importante quando a gente vai falar do preenchimento da região da glabela, que é essa região central. Existem inúmeros casos de cegueira por causa do preenchimento, e aí a embolização, que é a injeção do ácido hialurônico dentro de um desses vasos. Na região nasal, para rinomodelação, é extremamente comum a gente ver vários relatos, e quem viu a matéria, tanto da Record quanto da Globo, viu um caso de necrose de nariz exatamente por causa do preenchimento nessa artériazinha que nutre o nariz, e aí com isso a pessoa perdeu parte do nariz, e aí é uma reconstrução muito complicada, na qual a gente não consegue, dificilmente consegue devolver a forma do nariz dessa paciente. Outros vasos, como a artéria facial, que está aqui na região da mandíbula, então outro cuidado, a gente tem estruturas como a parótida nessa região, tá? A artéria temporal também, que ela também pode levar ao risco de cegueira, e a gente tem casos também descritos, tá? Então é muito importante o profissional que você esteja fazendo, ele não só seja capaz de entender a anatomia, mas também ele seja o profissional capacitado para poder resolver qualquer problema que ocorra naquele procedimento. Tá? Então, ele tem aqui, e os minutos, os segundos depois de uma complicação, eles são extremamente importantes. Existem procedimentos que devem ser feitos em, no máximo, 5 minutos para poder tentar reverter uma embolização, que é uma injeção dentro do vaso. E aí a gente desobstruir esse vaso e aí não ter risco de necrose, de perda de pele e das estruturas do nariz, por exemplo, ou a perda da visão. Então, são procedimentos que o profissional que está fazendo, e às vezes esses profissionais eles não estão atentos a isso, eles estão mais preocupados em fazer o procedimento do que achando que não vai ter problemas, e quando tem, existem complicações e complicações extremamente graves. Então, fica aqui de novo meu alerta, procura sempre um profissional que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você encontra no site dessas sociedades na internet e você vai ver que você vai estar em boas mãos com um profissional treinado. Tá bom? Fica aqui o meu abraço a todos e deixa seus comentários aqui embaixo se você quer saber sobre alguma coisa sobre esse assunto ou sobre outros assuntos na medicina e na cirurgia plástica. Um abraço.